Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao canal Instrutor Santos Resgate Emergência. Bom ter vocês aqui novamente. Bom, o assunto de hoje, desse vídeo, o assunto é fraturas. Quando nós falamos fratura, nós temos que interpretar de duas formas: no intra-hospitalar ou no pré-hospitalar. A nossa abordagem é óbvio, a equipe de APH, atendimento pré-hospitalar, nós vamos atuar no lado de fora, no caso do hospital, na área quente, ou seja, lá no local da ocorrência. A fratura no intra-hospitalar, ela é classificada como oblíqua, como inutiva, impactada, espiralada e galho verde. No pré-hospitalar, para nós do resgate, só existem duas: a exposta e a fechada. Primeira parte. Quando nós falamos em fratura, nós temos que entender que a fratura é o rompimento de um segmento ósseo. Lembrando, o corpo humano tem 206 ossos em média. Claro que se o indivíduo já perdeu um dedo, 2 dedos, 3 dedos, ele vai ter ossos a menos. Mas em média o ser humano vem de fábrica com a quantidade um pouco maior e no decorrer da vida ele acaba fixando alguns ali e nós finalizamos a vida adulta com 206 ossos. Compreendido? A fratura ela é classificada de duas formas: exposta e fechada. Ou seja, consigo ver a ponta do osso, consigo ver os ossos, é exposta. Não consigo ver os ossos, ou corrigindo, né? Consigo ver os ossos, é exposta. Não vejo os ossos, é fratura fechada. A fratura, no caso exposta, ela pode ter um agravante, que no caso seria o esmagamento, que é quando o osso fragmenta em vários lugares, seguido, nesse caso, da laceração da pele. Aí é chamado de esmagamento. Da mesma forma que nós podemos nos deparar às vezes com a avulsão. Santos, o que é a avulsão? É quando o membro ele é arrancado por completo e ele é desligado do corpo, sem ser de forma cirúrgica. De forma cirúrgica, ele é chamado de amputação. No local da ocorrência, avulsão. Então, o socorrista, dois tipos de fratura: exposta e fechada. Ferimentos graves que são ligados à fratura: avulsão e esmagamento. Sabemos também que existem algumas lesões que, nesse caso, nós não conseguimos identificar como fratura, que é a luxação, contusão e entorse. Luxação é o desligamento total dos nervos e tendões, no caso, impossibilitando os movimentos. Já o entorse é um desligamento parcial de uma articulação. Então a pessoa consegue movimentar, mas com certa dificuldade, já que a articulação deu pau. E o outro é a contusão, que é quando a pessoa recebe um trauma direto ou ela provoca um trauma indireto. Trauma direto é quando você bate em um objeto, e indireto é quando um objeto bate em você. Quando nós falamos em fratura, nós trabalhamos com o sistema de imobilização. Se é suspeito de fratura, nós temos que imobilizar. Como você identifica traumas e lesões? Você tocando através da análise secundária. A análise secundária é o que você usa para identificar traumas e lesões. Sem contar que é através dos toques no DEFAF, deformidades, ferimentos abertos, flacidez, inchaço, através dele você também consegue identificar a hemorragia interna, ok? Bom, um braço, ele tem as articulações, e se ele tem uma articulação extra aqui no meio e está flácido, podemos considerar fratura. Tranquilo? Estou fazendo análise secundária. Um lado da costela entrou mais que o outro, provavelmente fratura. Vou tocar na pelve. Na pelve tem a crista ilíaca, toquei dos dois lados. Se um lado dobrou, provavelmente fratura. Compreenderam? Quando nós falamos em fratura, então por enquanto é fácil. Identificamos a fratura através da análise secundária. Quando é fratura exposta, é possível identificar através do contato visual. O X, o sangramento. X é a análise primária, que é o extravasamento de sangue, vai estar sangrando muito. Compreenderam? Quando nós falamos em fratura, podemos imobilizar essa fratura de duas formas. Fratura fechada, eu imobilizo com uma técnica de imobilização simples. Quando nós falamos em fratura exposta ou esmagamento, aí nós tratamos essa lesão com a imobilização caixote. A imobilização simples, você utiliza uma única tala por baixo do membro e faz o enfaixamento rápido. Quando nós falamos em imobilização caixote, nós estamos falando no uso de 3 talas e pelo menos aí 2 a 3 ataduras, fora que você vai cobrir o ferimento. Sem contar que uma fratura exposta, a primeira coisa que você faz é controlar a hemorragia, para só depois imobilizar. Compreenderam? Quando nós falamos em fratura, a prioridade nossa é improvisar o meio ali
para o membro ter uma sustentação. E quando esse membro não tem uma sustentação, ele fica ruim, fica flácido. Então aí vai a sugestão. Tenho material para imobilizar, eu imobilizo. Não tenho material para imobilizar, mantenho como está. Meios de fortuna que são ensinados em escoteirismo, o exército ou nos desbravadores, ele ensina você a imobilizar utilizando o que tem quando está em um local de difícil acesso. Porém, para uma área de perímetro urbano, nós temos o serviço do SAMU, do resgate do Corpo de Bombeiros, vários serviços de base de bombeiros municipais, bombeiros voluntários, Então, nesses locais você não precisa mobilizar, basta aguardar o serviço do 192, 153, 199, serviço de emergência, 192. Caso contrário, está na área de perímetro urbano, você se vira como dá. Mas aqui eu estou falando profissionais que atuam dentro de um prédio, dentro de um shopping, dentro de uma galeria, dentro de uma indústria. Galeria aqui para nós é pequeno shopping. Então aqui em São Paulo, um pequeno shopping é chamado de galeria. Tenho condições de imobilizar, eu imobilizo. Não tenho condições de imobilizar, eu mantenho e aguardo serviço de emergência. Tranquilo? Para imobilização, fratura simples, fratura fechada, eu vou utilizar uma tala, uma atadura, 2 socorristas, porque um vai posicionar o membro, enquanto o outro faz o enfaixamento. O enfaixamento, aquele contínuo, nós não utilizamos, mas nós procuramos fazer a técnica de enfaixamento cruzado, que ele acaba sendo um pouco mais rápido. Quando nós falamos em fratura exposta, aí é necessário fazer a imobilização caixote. Tranquilo? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Bom, seguindo aqui alguma dica, algumas orientações, vou utilizar uma tala, vou utilizar uma atadura. Eu enrolei ela no meio para os dois lados ficar com a mesma dimensão, compreenderam? Teria que estar utilizando luvas, não teria estar com adornos, mas lembrando, é um vídeo apenas para apresentar a técnica. Então aqui é o membro lesionado, eu chegaria no local, faria análise secundária nessa parte de cima, na parte de baixo, colocaria a mão atrás do cotovelo, levantaria, verificaria o movimento na região do carpo e metacarpo e a movimentação na região do antebraço e do braço. Para fazer essa imobilização, no caso aqui agora, eu teria que segurar dessa forma, meu coleguinha seguraria dessa forma, o segundo parceiro entraria com a tala, sempre medindo dos dedos para dentro, e dessa forma aqui, dos dedos para dentro, não pode sobrar tala aqui para trás. Sempre que eu fizer uma imobilização, tem que sobrar tala para frente, compreenderam? Aqui, só para demonstrar, vou posicionar meu pé aqui no meio, seria o meu parceiro segurando, passaria a atadura de cima para baixo, e aqui a técnica, eu faço cruzando, vou cruzando, e essa forma que eu vou aplico aqui, esse cruza, em toda a extensão da minha tala. Terminei de chegar no limite da tala, essa aqui é a imobilização simples. Faria a perfusão capilar, tem que ser feito antes, e faz ela depois, e aí teria finalizado a imobilização simples. Essa imobilização simples consiste em colocar uma tala para substituir provisoriamente o osso, beleza? A folga dela é de mais ou menos um dedo, porque esse braço quebrado eu sei que ele vai inchar, beleza? Para partir para a imobilização caixote, eu vou dar continuidade nessa daqui, que seria aplicada se fosse fratura exposta ou um esmagamento. Dando continuidade, eu tenho imobilização simples. Vou utilizar aqui o recurso do nosso headblock. Lembrando, essa área não vai ter contato com a vítima, essa também não, a de baixo também não. A de baixo vai ser colada lá no tapete do headblock. Então eu posso promover agora essa imobilização simples a uma imobilização caixote, que é o ato de eu colocar uma tala aqui por dentro, uma tala por fora, ou por fora e por dentro. E a partir desse momento que eu coloco as talas dessa forma, eu utilizo uma atadura, e aí eu vou fazer enfaixamento. Nesse caso eu vou começar de baixo para cima, vou cruzar, depois de cruzar, vou lá para baixo, depois de chegar lá embaixo, eu cruzo de novo, cheguei em cima, cruzei de novo. Lembrando que essa técnica é aplicada com 2 socorristas. Um seria responsável por estar segurando tudo.
terminei de cruzar, finalizo aqui em cima. Essa técnica de imobilização caixote, ela é aplicada quando a vítima de esmagamento ou uma fratura exposta. Aí eu aplico essa técnica para poder proteger o membro de movimentos para trás e para as laterais. Essa daqui, uma imobilização caixote. Compreenderam? Beleza? Já no caso de uma fratura no membro inferior, aqui é só uma sugestão, não é a tala nem do tamanho adequado, inclusive. Eu venho com a tala, verifico o tamanho do pé e eu vou dobrar apenas a metade do que se refere ao tamanho do pé. E aí, eu posso utilizar a minha canela, minha tíbia e fíbula, para dobrar a tala. Quanto mais nesse formato ela tiver, melhor. Nós não vamos aplicar a botinha. Meu parceiro chegaria aqui na vítima, dessa forma ou dessa forma, levantaria a perna. E ao levantar a perna, eu colocaria a tala. Lembrando, conduta feita em 2. Aqui é só para vocês terem uma ideia de como é que seria. Quando eu coloco a tala e estou segurando, a passagem da atadura é de baixo para cima. E aí, quando chega exatamente aqui, na região do final de fíbula, vai para trás, apertei, meio da tibifíbula, cruzei, chega no limite da tala, cruzei, usando a técnica sempre do enfaixamento rápido. Lembrando que essa técnica ela consiste em ganhar tempo. Se eu quisesse promover a imobilização caixote, bastaria agora acrescentar uma por dentro, no caso aqui é dentro, né? Uma por dentro e uma outra por fora. Lembrando que todo o procedimento de enfaixamento é da distal para a proximal. Quando nós falamos em imobilização, sempre da distal para a proximal. E a tala deve imobilizar uma articulação antes e uma depois. Voltando aqui, então lembrando, quando nós falamos em fratura, eu mostrei a imobilização simples, mostrei a imobilização caixote. Lembrando que se tem sangramentos, eu tenho que primeiro controlar o sangramento, para só depois trabalhar com a técnica de imobilização. E eu ensinei, eu mostrei imobilização simples, imobilização caixote. Fiz a conduta sozinho para apresentar ali, mas lembrando, em uma conduta, em uma vítima real, você não faz nada sozinho, sempre com a ajuda de um amigo ou então de até mesmo um curioso. Você pode chamar ele, dar a luva para ele e pedir para ele te auxiliar, desde que esteja em condições emocionais para isso. Beleza? Inclusive, ó, ambulância. Então, quando nós falamos em fratura, eu apresentei esse vídeo. Caso vocês tenham mais sugestão para os próximos vídeos, a porta está aberta para receber. Lá no Kawaii nós temos vídeos diários. Todo dia de manhã tem uma live e à tarde tem uma outra live. Aguardo vocês lá no Kawaii também. Caso você tenha gostado desse vídeo, peço que você compartilhe. E claro, é óbvio, deixa aí o seu curtir, tá? Se você tenha gostado, deixa o like. Um abraço e até o próximo vídeo.